Quero convidar também a missionária Keila para estar aqui, fazendo uma oração pela palavra. Peço que a igreja esteja também com a mão estendida. Eterno Deus e Pai, nos reunimos esta noite aqui na Tua casa, Senhor, neste lugar consagrado a Ti, e queremos ouvir a Tua voz. Pai, que o Teu Santo Espírito venha ministrar nos nossos corações esta noite. Eu oro para que ninguém saia daqui como chegou, mas que todos e todas, ó Deus, sejam renovados pela Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, que não seja o pastor Danielson falando, mas seja o Espírito Santo de Deus ministrando através dele. Unge os lábios do Teu Filho, Senhor, e tudo que sair dos lábios dele sejam palavras de vida eterna. Abra nosso entendimento para entender a Tua palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos receber a palavra de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz vida, que nos purifica e que nos santifica. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração, para que a Tua verdade encontre em nosso coração, Senhor. Terra boa e fértil para produzir 30, 60 e 100 por um. E que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia transformado, fortalecido e renovado na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Amém. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Qual é a melhor liturgia que agrada o coração de Deus? Qual é o melhor culto que agrada o coração de Deus? Será que o melhor culto é o culto avivado? Será que o melhor culto é o culto tradicional? Qual será? O apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos 12. O culto agradável a Deus é quando a gente se apresenta como culto. Meu irmão, minha irmã, algumas pessoas, e eu creio que não seja essa a realidade da igreja aqui, mas em vários lugares por onde eu passei e tenho passado, algumas pessoas, eles costumam dizer assim: para que ir à igreja? Porque eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso orar em casa, posso até assistir uma pregação na televisão ou na internet. Hoje em dia tem até, eu posso encomendar pelo correio e vem o copinho da ceia e o pãozinho. É incrível isso, né? Mas parece piada, mas é verdade. E as pessoas dizem: para que ir à igreja? Primeiro, porque é a palavra do Senhor que diz que nós devemos congregar. Em Hebreus diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Mas aqui o apóstolo Paulo diz assim: apresentai os vossos corpos como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto acontece aqui nessa casa de oração.
que a gente chama de Igreja Metodista em Cachoeira, mas o culto acontece também dessas portas para fora, a maneira com que nós usamos o nosso corpo. E quando a gente fala de corpo, a gente não está só falando de braços, pernas, a gente está falando também, o cérebro faz parte do nosso corpo. A forma com que a gente usa o nosso corpo pode ser um culto agradável a Deus, ou pode ser algo que não agrade ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo, ele está pedindo, ele está implorando, está dizendo assim: pelas misericórdias de Deus, não use o corpo de vocês fora de uma situação de culto. Não use o corpo de vocês, não use as mãos de vocês, a palavra de vocês, o pensamento de vocês, os pés de vocês, fora de algo que possa agradar a Deus. Tanto no culto, dentro da casa de oração, quanto no seu ambiente de trabalho, quanto no seu ambiente familiar. Lembra, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui para reformar o templo que está com dificuldade. Esse templo é o templo da congregação, é onde a igreja se reúne, mas nós somos o templo. E agora eu coloco para você o seguinte, meu irmão, minha irmã: se para nós é tão triste, e é triste, eu imagino para vocês, para mim e para Keila, a gente foi lá ver o templo todo semi-destruído até. A gente chegou a subir lá no mezanino para ver as tábuas do mezanino. A gente achou assim, tudo tão triste isso, porque o templo da casa do Senhor está destruído, né? Agora imagina, mas nós somos o templo. E toda vez, meu irmão, minha irmã, toda vez que a gente se deixa influenciar pelo mundanismo, quando a gente deixa que os nossos olhos, os nossos ouvidos sejam contaminados por aquilo que está no mundo, é como se existisse uma infiltração, é como se existisse telhas caído, como nós tivéssemos perdido a cobertura do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Se nós ficamos tristes de ver aquele templo prejudicado por causa de infiltração, por falta de cobertura, quando nós perdemos a cobertura espiritual e deixamos que o mundo se infiltre em nós e que o pecado se infiltre em nós, é assim que Deus olha para nós e fica pensando: o meu templo está destruído, o meu templo precisa trocar a cobertura. Apresentai-vos, portanto, os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo não é algo que é regular, não é algo que é costumeiro. Sacrifício vivo é isso, é vividamente tu disser para Deus e diante do Senhor colocar teu corpo e dizer assim: o meu corpo serve ao Senhor, o meu corpo serve de testemunho, o meu corpo, o meu pensamento serve de testemunho. O apóstolo Paulo diz: esse é o culto agradável a Deus. E aí sim vai fazer todo sentido, quando todos esses templos aqui, que eu estou vendo na minha frente, cada um de vocês, cada uma de vocês, é o templo do Espírito Santo, aí sim vai fazer muito mais sentido para Deus. Quando dessas portas para fora nós nos conservamos, nessas portas para fora nós servimos a Deus e já cultuamos Ele, a Deus com o nosso testemunho. Tem uma música do Paulo César Baruch que eu gosto muito e que diz assim: quero refletir a tua vontade, né? Eu quero te honrar com a minha vida e refletir a tua vontade. É uma oração musical do Paulo César Baruch. Um dia eu vou ensinar para vocês, porque é uma oração muito linda. É isso, quando o nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso corpo, ele é a expressão da vontade de Deus. O que a gente faz com as nossas mãos, o que a gente faz com os nossos pés, o que a gente faz com os nossos lábios, o que a gente faz com o nosso pensamento e com as nossas emoções, é para glorificar o nome do Senhor. E já que nós estamos precisando tanto de recursos para recuperar a cobertura do templo físico, do templo, do prédio que a gente chama de templo, para que a igreja possa voltar a se reunir naquele lugar.
nesse momento eu também quero convidar vocês, não só para contribuírem com a construção do templo, a reconstrução do templo, mas também verem quais são as telhas que estão quebradas na vida de vocês. Quais são as infiltrações que têm entrado na vida de vocês. Porque aquele templo ali está cheio de infiltração, está cheio de telha quebrada. Nós também. Aquelas pequenas brechas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Como é que se dá lugar ao diabo? É aquela pequena brecha, é aquela pequena telha que a gente deixa quebrar. E daí a infiltração do mundo, a infiltração do pecado entra na nossa vida. Aquele templo precisa ser reformado. E esse templo, pode bater no peito e dizer assim, esse templo também precisa ser reformado. Eu preciso fechar as brechas, eu preciso fechar as infiltrações e voltar a poder apresentar ao Senhor o templo do Senhor, que é o meu corpo, como vivo, santo e agradável. Mas como eu faço isso, pastor Danielson? Porque para reconstruir aquele prédio, eu vou precisar de uma empresa, eu vou precisar de engenheiros, eu vou precisar de arquitetos, de pedreiros, eu vou precisar disso. E aqui, o que nós vamos precisar para reformar esse templo que somos nós? Para acabar com as infiltrações do mundo que tentam contaminar o templo de Deus, que sou eu e que é cada um de vocês. Como isso? É o que está em Efésios, capítulo 4, e olha o que está dizendo. Para construir o templo físico, para reformar o prédio, nós vamos precisar de pedreiro, vamos precisar de engenheiro, vamos precisar de servente, vamos precisar de loja de material de construção, né? E aqui, em Efésios capítulo 4, diz assim: versículo 11 que diz, 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Nós não precisamos fazer uma edificação ali no templo de Cachoeira? Sim ou não? Nós também precisamos fazer uma edificação nesse templo aqui, do nosso corpo. E aqui está dizendo, lá nós vamos precisar de pedreiro, nós vamos precisar de vários profissionais. E aqui nós vamos precisar de apóstolos, de mestres, de profetas, de pastores, de evangelistas para nos edificar. Aonde a gente encontra pedreiro, isso, aquilo? Nas empreiteiras. E aonde a gente encontra pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo? Aonde? Na empreiteira? Na igreja. Na igreja. Na igreja. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, para depois não pensarem que eu estou falando na minha cabeça, 1 João, primeira carta de João, no seu primeiro capítulo, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João nos remete de novo a isso. Versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É na comunhão que nós somos purificados de todo o pecado. É na comunhão da igreja que nós somos edificados. É na comunhão da igreja que esses pedreiros de Deus, os evangelistas, os profetas, os pastores, os mestres, os apóstolos, vão nos ajudando a fechar aquelas brechinhas que geram infiltração no mundo, no templo do Espírito Santo. É na comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí nosso templo vai ser esse templo vivo, esse sacrifício vivo, agradável ao Senhor.
Esse é o culto desejado. É isso que Deus quer. E daí sim vai fazer sentido. Porque se o nosso corpo já for consagrado a Deus, se o nosso corpo já tiver fechado as brechas, se Deus estiver trabalhando conosco, aí sim, tanto faz, meu irmão, porque estilo litúrgico é só estilo litúrgico. Pode ser avivado, pode ser tradicional, não faz diferença. Mas faz diferença quem é que está louvando, quem é que está adorando. Se é um templo todo quebrado, é um templo cheio de infiltração, é um templo cheio de vazamento, ou é um templo renovado pelo poder do Espírito Santo através da comunhão. Eu quero convidar vocês e a família de vocês. E eu quero que vocês convidem a todos. Vamos renovar o nosso templo. Não só aquele templo ali físico. Vamos renovar a nossa vida. Como? Na comunhão. Se mantivermos comunhão uns com os outros. Se ouvirmos a palavra do Senhor. João capítulo 15, o próprio Jesus diz que é a palavra que nos limpa. É a palavra que nos restaura. É a palavra que nos edifica. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que fecha as brechas do inimigo. É a palavra que nos capacita para sermos alvos da bênção de Deus. E todos nós queremos ser abençoados. Amém? Amém. Glória a Deus. E tem mais uma coisa. Isso tudo é só o versículo 1. O versículo 2 de Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis com esse século. Conformar, meu irmão, minha irmã, é tomar a forma. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão sendo edificados por Deus, não tomem a forma do mundo. Tem que existir diferença entre o cristão e o não cristão. E a diferença não é na vestimenta, a diferença é nas atitudes. Renovai-vos pela renovação, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nossa forma de pensar deve ser cada vez mais edificada na palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que nós queremos e desejamos para a nossa vida, muitas vezes são coisas que a gente acha agradável. Um carro novo é muito agradável, e todo mundo quer. Eu também, né? Antes de vir para cá, nós estávamos com um Verona 1990, e se a gente tivesse um Verona, ele não teria chegado aqui, porque toda vez que batia chuva, o Verona morria na chuva. Então, e Deus nos deu um novo carro, e esse novo carro suporta a chuva, né? Isso é agradável, isso até tem bom, mas perfeito não é. Por exemplo, não é perfeito, porque o meu carro, nosso carro, meu e da Keila, se a gente para, né, na lenta, ele desliga. Se está na estrada, não tem problema nenhum, mas se está na cidade, quando para no cruzamento, ele desliga. Então ele não é perfeito. O que nós queremos para a nossa vida, muitas vezes parece bom. O que nós queremos para nossas vidas, muitas vezes parece agradável, mas nunca é perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e que talvez vocês nunca se deram conta disso. Acho que é a maior boa notícia que vocês vão receber na vida de vocês. O que Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, para a vida de cada um? A vontade de Deus, o que Deus quer fazer na tua vida, é bom, é agradável e é perfeito. É isso que quer. Eu já vi muita gente dizendo assim: fulano de tal vive com depressão. Fazer o que, né? Vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Outros dizem assim: fulano de tal parece que nasceu para ser azarado. Vive na miséria, vive com problema, vive na derrota. Fazer o que, né? É a vontade de Deus, tem que aceitar. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Boa quer dizer é saudável. Boa quer dizer não faz bem. A bênção do Senhor não acrescenta dores. O que Deus quer para nós é bom. O que Deus quer para nós é agradável. Tem muita gente que diz assim: é até interessante, né, ir na igreja, mas como é ruim, né, ser crente é muito chato. Ser crente é muito enfadonho. Não sabe. Provai e vede que o Senhor é bom, diz no Salmo. Provai e vede.
Deus não é algo enfadonho. Deus é agradável. Ele proporciona a paz que o mundo não pode proporcionar. E Ele quer proporcionar essa paz na tua vida. É agradável. Mas de tudo isso, de bom e perfeito, de bom e agradável que a gente pode achar nas coisas do mundo, só a vontade de Deus é perfeita. Perfeita quer dizer sem falhas. Perfeita quer dizer não precisa de ajustes. Perfeito quer dizer que está exatamente naquilo que vai te realizar. A vontade de Deus para a tua vida é esta. Meu irmão, minha irmã, é esta. Não sou eu que está dizendo, não é o pastor Danielson, não é a igreja metodista que está dizendo. Quem está dizendo é a palavra do Senhor. A vontade de Deus para a tua vida é boa, é agradável e perfeita. Daí vamos dizer assim, mas pastor, tá bom, estou lendo aqui, pastor, que a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita. Mas se a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, pastor, por que minha vida não é boa, agradável e perfeita? Tem algumas coisas boas, tem algumas coisas agradáveis, mas perfeita não é. O segredo, meu irmão, não é a contradição da palavra. A palavra de Deus não mente. Acontece que para a gente conhecer essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus na nossa vida, a gente tem que se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Renovai a vossa mente, mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar pela palavra. Experimente isso. Está na frente de vocês alguém que era ateu. Está na frente de vocês alguém que perseguia as religiões. Está na frente de vocês o Danielson velho, como eu costumo me chamar. O Danielson velho, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava em nada, só acreditava na ciência e falava mal de todos os crentes, falava mal das igrejas. Se vocês tivessem me encontrado há 20 anos atrás, eu estaria dando risada na cara de vocês. Mas eu era o mais infeliz dos homens por causa disso. Mas na medida que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e deixei mudar minha mentalidade, e ainda preciso muito ser mudado. Minha vida, Deus tem me dado muita coisa boa. Uma das coisas boas, agradáveis e perfeitas está aqui do lado de vocês, minha esposa. Minha esposa é uma bênção. E Deus tem me dado muita coisa. Mas ainda falta muita coisa. Sabe por quê? Porque eu ainda preciso ser renovado. Eu ainda tenho alguma telhazinha que precisa ser trocada. Eu ainda tenho uma infiltraçãozinha que precisa ser corrigida na minha vida. E é por isso que minha vida não é tão perfeita quanto Deus queria para mim. Mas é de graça em graça. Cada tempo que passa, Deus vai me renovando. E assim vai ser na tua vida. Dê esse voto de confiança a Deus. A gente dá voto de confiança para político. A gente dá voto de confiança para o motorista do ônibus. Olha só que coisa louca. Tu paga um bilhetinho, tira dinheiro do teu bolso, entra dentro de um ônibus e tu bota o cinto de segurança, encosta a cabeça e dorme na certeza que o motorista vai te levar para o lugar certo. Que te garante que o motorista vai te levar para o lugar certo? Isso é fé. Tu tem fé no motorista. O motorista, se quiser, pode te levar para onde quiser, mas tu tem fé. Mas por que tu sabe que o motorista vai te levar para o lugar certo? Porque no bilhete diz que, eu estou indo para Porto Alegre, eu comprei bilhete para Porto Alegre e no bilhete diz Porto Alegre. Então eu sei que o motorista vai me levar para Porto Alegre. Eu tenho fé no motorista, que ele vai cumprir o que está escrito. Eu tenho fé no motorista de ônibus e não tenho fé no Criador do céu e da terra, porque aqui está nosso bilhete. Aqui está nosso bilhete. É Ele que garante que aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Tenha fé nesse homem, nesse motorista da tua vida. Entre no ônibus de Jesus e veja para onde Ele está te levando. Ele está te levando para a vontade boa, agradável e perfeita. Confia nele. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa Ele renovar teu pensamento. Faça como Danielson velho fez. Abriu mão do ateísmo e deixou gradativamente a palavra de Deus entrar na vida. Ainda preciso muito. E a cada vez que eu tomo posse da palavra de Deus e começo a aplicar aquilo que está na palavra de Deus, mais uma bênção se faz. É uma bênção eu estar aqui. É uma bênção estar no meio de vocês. Eu estou muito feliz. É mais um presente que Deus me deu. Mas isso é porque eu estou tentando renovar minha mente. Transformar pela renovação da minha mente.
A vontade de Deus para a tua vida. Se alguém alguma vez falou, na ignorância, falou para ti, tu tem que, olha, essa é a cruz que tu tem que carregar. A tua vida é assim mesmo. É a cruz que tu tem que carregar. É Deus que quis que tu estivesse nessa miséria. É Deus que quis que tu estivesse nessa angústia. É Deus que quis que tu estivesse nessa derrota. Pode começar primeiro, renegue essa palavra, porque isso não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos fez para ser mais que vencedor. A Bíblia diz isso. Mas nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. E aonde que nós vamos aprender a submeter à palavra de Deus? Aonde? Quando eu preciso, aonde eu vou ser edificado? É na comunhão do corpo de Cristo. É na comunhão do corpo de Cristo. Por isso eu convido a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso de vocês, porque eu estou na comunhão do corpo de Cristo com vocês. A presença de vocês aqui me edifica. E da mesma maneira, a minha presença pode edificar a vida de vocês. Isso é igreja. E quando nós estamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós somos renovados, transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. E aí sim, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus começa a se cumprir na nossa vida. E o nosso templo começa a ser reformado. E à medida que o nosso templo for reformado, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpre. Amém? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu quero convidar aqueles que querem entrar nesse ônibus de Jesus e ir para essa boa, agradável e perfeita via. Vamos viajar juntos. Olha que legal, eu peguei o exemplo do ônibus, porque um carro, uma bicicleta, uma moto, pode ser uma pessoa sozinha, mas no ônibus é muita gente. Aqui está o ônibus de Jesus, meu irmão, minha irmã. Quem quer entrar nesse ônibus? Quem quer pegar esse bilhete aqui? Ó, esse aqui é o bilhete. Esse bilhete tem 66 livros. Quem quer pegar esse bilhete e ir para o lugar que Jesus tem nos preparado? Eu quero te convidar a ficar de pé para pegar esse bilhete. E vamos tomar posse dessa palavra. Te convido, meu irmão, minha irmã, como um ato profético, como um ato de devoção, como demonstrar. Quando a gente quer comprar um bilhete, a gente tem que ir no guichê do bilhete e pagar o bilhete, né? Nosso bilhete já foi pago, e foi pago por algo muito mais precioso do que qualquer dinheiro. O nosso bilhete foi pago pelo sangue de Deus. Não é pouca coisa. O teu bilhete, meu irmão, já está pago, mas tu tem que segurar ele, né? E não sei se vocês fazem, geralmente eu tenho o bolso do lado, eu pego o bilhete da passagem e coloco no bolso, né? Pois então, meu irmão, minha irmã, pega esse bilhete e coloque no bolso aqui, ó. Coloque no bolso, bota a mão no coração. E vamos, ore junto comigo, repita comigo essa oração. Meu Senhor e meu Deus, eu desejo a Tua vontade sobre a minha vida. A Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu me entrego a Ti, confiadamente, e peço que Teu Espírito Santo renove minha mente e transforme para que eu seja uma nova criatura que caminha rumo às Tuas promessas sob a Tua mão, em nome de Jesus. Pai eterno, essa palavra que foi pronunciada pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui reunidos, que agora, Senhor, Tu venhas confirmar essas palavras, Senhor, que saiu dos lábios, e que eles possam, Senhor, ser renovados na sua mente,
possam ser transformados, que eles não saiam aqui como entraram, mas saiam aqui, Senhor, na certeza de que as promessas da Tua Palavra são para a vida deles, e que eles possam ser renovados na comunhão, que eles possam ser renovados, Senhor, na convivência com a Tua igreja, e desse modo toma posse de toda a Tua promessa. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.